Sem enrolar muito, Jesus esteve na Índia. Respondi a sua pergunta? Ah, não? Então assiste esse vídeo, porque você vai começar a pensar e a cogitar sobre isso. Vem comigo e vamos ver Jesus na Índia. Tattvamasi Soham. Jesus na Índia, Tibete e Caxemira. Essa história é real, é lenda ou é meramente uma conspiração? Será que a igreja e todo o cristianismo quer esconder isso da gente? Ou simplesmente não conseguiram colocar e alguém acabou colocando depois? Porque livros sobre isso não falta. Referências, muito menos. Você sabia que existe uma teoria quase comprovada, segundo a qual Jesus passou parte da sua juventude na Índia e no Tibete? E mais, tem pesquisadores que afirmam que ele sobreviveu à crucificação. Ele havia apenas desmaiado e, sendo essênio, ele conseguiu se curar. Ele retornou ao Oriente, levando Maria, que morreu no meio do caminho. E ele morreu, tem um túmulo dele hoje na Caxemira. Essa história inspirou livros, documentários, investigações, viagens aos Himalaias, e essa história continua fascinando a todos. Afinal, Jesus sempre dá audiência. E falar de Jesus na Índia, certamente, não é um achismo, é algo documentado. Mas será que existe alguma evidência histórica? Bom, para começar, a Bíblia em si não é uma grande evidência histórica, além do que está dentro dela. Logo, a gente tem livros que falam sobre isso e relatórios bem relevantes. A gente está diante de uma realidade ou de uma lenda dos tempos modernos? Aqui nesse vídeo, a gente vai analisar e comentar as principais obras, os principais autores, e olha que são pessoas de peso. Argumentos favoráveis, críticas de historiadores e aquilo que a gente realmente sabe sobre os chamados anos perdidos. Aqueles que disse que, quando foi dito que ele cresceu em sabedoria e estatura, e depois disso nada mais foi dito. Houve um hiato, houve algo perdido. Então, de onde vêm esses anos perdidos? Por que se perderam? Quando lemos os evangelhos, percebemos algo curioso. Jesus aparece como criança, sim, mas depois ele aparece novamente por volta dos 30 anos. Como é que uma história de tantos anos foram perdidos? O que aconteceu entre os 12 anos e esses 30 anos? Não é de se espantar que alguma história que algum livro tenha se perdido porque não era conveniente aos pais da igreja da época? Aproximadamente 18 anos. 18 anos praticamente sem registro cristão, sem registro da igreja. Esse período é sempre conhecido como os anos perdidos de Jesus. Eu vou chamar de os anos esquecidos, dos anos escondidos, porque foi justamente esse vazio histórico, teoricamente vazio, que abriu espaço para várias teorias, provas e especulações. Alguns sugerem, claro, que Jesus permaneceu na Galileia, continuou com seu pai, mas isso nem combina com a figura. Outros acreditam que ele se foi ali mesmo e estudou com os essênios, um grupo de judeus. Mas a teoria mais ousada e com mais argumentos é que ele viajou para a Índia. E quando você olha para o mapa, você vai ver que não é algo assim tão longe.
Tem lá Israel, Pérsia, Afeganistão, Índia e Tibete. Então, tem uma certa geografia aí. E naquela época, existiam rotas comerciais ligando o Oriente Médio à Índia, que sempre foi famosa por todos os seus produtos. É claro que os mercadores cruzavam regiões, essas regiões da Pérsia, do Oriente, com uma grande regularidade, levando coisas. Portanto, não seria uma viagem impossível, talvez difícil, mas quase que corriqueira para muita gente. Não é nada de se espantar. Muita gente fazia isso diariamente. Claro que não levou um dia. Mas tudo começou agora no momento em que um escritor russo chamado Notovitch, Nikolai Notovitch, ele vai surgir agora como uma peça central. No final do século XIX, surge essa figura. O jornalista russo Nikolai Notovitch, em 1894, publicou um livro chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Ele passou por aquelas regiões, esteve em um mosteiro, e segundo o seu relato, bem convincente, aliás, durante a sua viagem para o Tibete, ele sofreu um acidente muito próximo ali de um mosteiro chamado Hemis, na região de Ladakh. E nesse mosteiro, ele acabou entrando no mosteiro, os monges os receberam e acabaram falando sobre o que tinham manuscritos, que tinham provas escritas sobre um sábio vindo do Oriente, vindo das terras lá de Israel, chamado de Issa. Issa ainda, ou Isha, ainda é o nome que os muçulmanos se referem a Jesus. Segundo o texto apresentado por Notovitch, Jesus teria viajado para a Índia, ainda jovem, teria estudado com os brahmanes, a alta casta do hinduísmo, e com os budistas, e ali a história diz que ele aprendeu conceitos espirituais orientais. Ele chegou a estar, inclusive, na cidade preferida de Chaitanya Mahaprabhu, que é Jagannath Puri, e lá mesmo ele teve problemas na Índia porque ele pregava contra o sistema de castas. Isso faz totalmente sentido. E com essas brigas com relação às castas, ele tentava assim, ensinar para as castas mais baixas. E ele acabou sendo expulso e teve que voltar para a Palestina. E esse livro do Notovitch, ele causou uma repercussão enorme. Não era no tempo de internet, então lançou um livro, começou a disseminar, começou a aparecer, e esse livro gerou uma avalanche de críticas, o que era de se esperar, claro. Muitos pesquisadores tentaram verificar sua história, o que não era muito difícil, porque o mosteiro existia. E aí que entra a coisa mais estranha. O mosteiro existia, dá para confirmar, e alguns ainda afirmam que Notovitch inventou tudo. Ele queria certo destaque, e conseguiu. Outros acreditaram que ele realmente encontrou documentos autênticos daquela época. E a gente tem esses documentos que a gente pode ler. É algo que ele deixou escrito. Um pouco controverso, mas vai ser tema para outro momento. Mas aí que entra Swami Abhedananda, que é um Swami que faz parte da ordem Ramakrishna, discípulo de Sri Paramahansa Ramakrishna, e ele, depois, foram anos depois, aí, ele entra nessa história, sendo ele uma figura extremamente respeitada na tradição hindu. Swami Abhedananda,
quis entender isso. Ele estava lá, ele falava as línguas daquela região. Ele foi discípulo direto de Sri Ramakrishna e colega do famoso Swami Vivekananda. Logo, nada fala contra ele. E, diferente de muitos críticos, Abhedananda decidiu fazer algo simples. Para de criticar o que ele fez. Ele foi pessoalmente ao Tibete. Ele foi pessoalmente ao mosteiro de Hemis. E ele visitou o mosteiro de Hemis. E aí que vem a parte mais... E aí? Ele conversou com os monges. Ele investigou o caso, até porque ele era conhecido e respeitado. E ele mesmo publicou suas próprias conclusões num livro chamado Journey into Kashmir and Tibet, que seria uma viagem pela Caxemira e pelo Tibete. É um livro que quase não tem muita circulação, a gente vai falar sobre ele depois. Nesse livro, segundo Abhedananda, havia de fato uma referência a Isha ou Issa nesses registros. Então havia esses registros, não é balela do Dotonovich. Isso não prova automaticamente que Jesus esteve na Índia. Calma lá, prova que há registros neste mosteiro. Mas, sem dúvida nenhuma, isso significa que a história não podia ser completamente descartada. Afinal, vinha de uma pessoa com alto gabarito e respeito enquanto pessoa religiosa. Algo a se destacar. Esse é um ponto importante. Abhedananda não era um aventureiro, um escritor que buscava fama, que buscava conhecimento. Não, longe disso. Ele era um pensador, ele era extremamente respeitado internamente e já internacionalmente pela Ordem Ramakrishna. Por isso, ele faz com que essa investigação continue até hoje existindo. Porque não veio de um Zé Mané que quebrou a perna e começou a ir lá e pediu um negócio e inventou uma história de que achou uma coisa no mosteiro escondido. Não, ele foi lá para ver se isso existia. E isso existia. Isso é muito interessante. Há outros livros, por exemplo, The Lost Years of Jesus, Os Anos Perdidos de Jesus. Temos Jesus Viveu na Índia, um raríssimo Jesus na Caxemira, fantástico, esse tem ele impresso, ele é maravilhoso. Tem Jesus Died in Kashmir, Jesus morreu na Caxemira. Então, há uma grande gama aí de coisas que podem suportar e ampliar a teoria, porque vieram de autores não buscadores de fama. Tinha, por exemplo, Holger Kersten, Elizabeth Clark Prophet, Andreas Faber-Kaiser. Então a gente tinha muita gente importante discutindo isso. De fato, há mais registros históricos comprovando isso que a própria Bíblia. E vários pesquisadores ligados tanto ao hinduísmo quanto ao budismo falam e questionam e se questionam sobre isso. Alguns vão defender que Jesus apenas visitou a Índia durante a juventude, o que já seria uma coisa bastante interessante. Outros vão muito além. Alguns afirmam que, como eu disse já mais no início, ele sobreviveu à crucificação, o que colocaria por terra toda a crença de que morreu para nos salvar. Mas partindo desse pressuposto que ele sobreviveu à crucificação e de lá ele voltou para o Oriente e passou seus últimos anos na Caxemira.
Por isso que a história termina ali. Então quando a gente pensa, essa coisa do corpo, onde é que está o corpo? Ele subiu em carne? Né? Bom, alguns autores costumam apontar para um túmulo em Srinagar chamado Rosabal. Vou mostrar a foto por aqui. Segundo dizem, Jesus está neste túmulo. Segundo essa teoria, o próprio Jesus estava ali, enterrado. O que não desmerece nada da sua história. Tudo que ele fez em vida está lá, registrado na Bíblia. Isso é apenas o hiato que foi deixado. E não para por aí, não foi somente isso. A gente tem alguém quase contemporâneo a gente. Paramahansa Yogananda, em seu livro A Segunda Vinda de Cristo, ele também abordou esse tema, trazendo esse tema para um livro que são dois, que é como se fosse uma releitura do Evangelho, e ele também abordou ele de uma forma um pouco diferente, mas ainda aceitando que Jesus esteve na Índia. Paramahansa Yogananda disse isso em seus livros. Seu foco principal nunca foi provar viagens físicas de Jesus. Yogananda queria mostrar a unidade espiritual entre os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos do Yoga, o Cristo como Krishna. Então, quando a gente começa a pensar nisso, né? Para Yogananda, Cristo e Krishna expressam verdades universais. Não por um acaso têm nomes muito parecidos. O reino de Deus interior, Krishna falava, Jesus falava, a união com o divino, Yoga, Eligare, transformação da consciência, ambos ensinavam isso, seja na Gita, seja na Bíblia. Então a gente não está falando aqui de eu acho, eu estou falando de livros que dizem que sim. Por isso muitos leitores ainda associam naturalmente Jesus e essa espiritualidade oriental. Afinal, Jesus estava no Oriente Médio. Jesus não era o louro de olho azul. Né? Aí a coisa, o fato é que temos coisas aí. Mas a parte histórica, né? Se a gente for falar de história de verdade, analisar por um lado histórico, isso faz algum sentido? Bom, primeiro a gente tem o hiato na Bíblia de verdade. Pode haver algum sentido. Mas a maioria dos historiadores ainda tem uma certa dificuldade em aceitar essas teorias. Seja porque não tem nada escrito, mas não tem nada escrito sobre a Bíblia que esteja fora da Bíblia. E não me venha com Flávio Josefo, que também foi modificado. Aí vai dizer, nenhum manuscrito apresentado por Otonovich foi exibido ao público. Eles dizem, mas quando Abhedananda esteve lá, ele próprio transcreveu e teve acesso a esses escritos que contam a história deste sábio que nasceu na região da Palestina. Claro que não ficou apenas em Abhedananda. Outros pesquisadores visitaram Remes, o mosteiro, e não encontraram as mesmas evidências. Mas aí são pesquisadores ocidentais que não têm o mesmo poder de um discípulo de Sri Ramakrishna. Depois vão dizer que não existem documentos no século I que confirmem a verdade da viagem de Jesus à Índia. Porque nada confirma nada com nada. A gente simplesmente pega um livro, parece que ele desceu com capa e zíper, e a gente aceita como verdade. E podem ter tirado esse meio aí. Grande parte das obras favoráveis foram escritos muitos séculos depois dos acontecimentos. Mas a própria Bíblia também aconteceu séculos depois. Até o século III ainda estavam escrevendo. Em outras palavras, existe sim uma grande quantidade de informação, que é mais informação do que especulação. E se eu falo, mas tem poucas evidências
conclusivas. Eu vou falar, a própria existência de Jesus não é totalmente conclusiva. Claro que a grande parte dos historiadores vão dizer que sim, existiu a figura histórica de Jesus. E essa figura histórica, por ter existido, não impede a toda uma lógica de que sim, ele pode ter ido da Palestina até a Índia. Ele pode ter aprendido. E você pergunta, se Jesus esteve mesmo na Índia? Olha, a resposta mais honesta é que nós não sabemos. Jesus realmente morreu e ressuscitou? De verdade? Olha, não sabemos. Mas para ambos os casos, existem indícios interessantes, relatos intrigantes, investigações sérias, especialmente a de Swami Abhedananda, que quase que mantém tudo isso ainda como uma incógnita, que foi alguém que não estava buscando fama. Esses paralelos espirituais entre o Oriente e o Ocidente fascina a todos. E a Awadhi Ramakrishna tem Jesus no seu altar em alguns momentos especiais, ou quase sempre. E se falar que faltam evidências, eu vou falar, falta evidência para muita coisa, mas, às vezes, um hiato pode abrir várias possibilidades. E a maior lição dessa história não é descobrir se Jesus viajou para a Índia ou não, mas perceber como é que essas tradições tão distantes conversam entre si, perceber que sim, houve um hiato, um espaço de tempo que ninguém explicou nada, e para qual existem vários estudos que podem dizer e completar isto, completar tudo isto. E é sem dúvida nenhuma, 2000 anos depois, muita coisa pode ser descoberta. A gente fica nessa habitolação de que não está na Bíblia, mas tem tanta coisa que não está na Bíblia porque não tinha que estar, ou porque os padres não queriam que estivesse, os pais da igreja, a patrística, que saiu lá pegando um por um. Por que não este registro? Será que o Vaticano tem alguma coisa sobre este registro? Qual seria o problema se Jesus tivesse estado na Índia e aprendido coisas na Índia? Isso será que atingiria diretamente aí a cristandade? Será que isso machucaria a fé de alguém simplesmente porque ele veio de um outro lugar com uma tradição espiritual milenar? Falar que Jesus aprendeu alguma coisa é algo de ruim? Afinal, ele sempre discutia com os sábios das sinagogas, ele era sábio. E o sábio não se aperfeiçoa por si. O sábio se faz, se constrói. E a própria lógica de que Jesus foi expulso porque ele queria acabar com as castas faz algum sentido. Todas as histórias fazem sentido. Bom, o tema é longo, se eu ficasse aqui eu poderia falar horas sobre isso, mas se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e até o próximo. Quem sabe a gente não conclui juntos algumas coisas que não sei se tentaram esconder. Esconder parece que é uma coisa feia, mas preferiram omitir. Se de alguma forma a patrística, os pais da igreja, omitiram alguma parte, eu não duvidaria, porque não foi nenhuma nem duas coisas. Maria Madalena, por anos, foi condenada como sendo uma prostituta, e anos depois a própria Igreja Católica teve que vir a público dizendo que não. A mulher apedrejada, ou que era da pedra lá, não era Madalena, era uma outra mulher sem nome. Mas
Daí, esperar que a Igreja Católica vai dizer publicamente que sim, nós sabíamos disso e nós negamos, isso colocaria toda a cristandade em dúvida e a fé de milhões de pessoas em dúvida. O simples fato dele ter ido significa que ele não morreu. Se ele não morreu por nossa salvação, como dizem, muita coisa é colocada em xeque. Mas e aí? Com base em tantas evidências, vou dizer que tem mais evidências do que tem a Bíblia. As evidências da Bíblia estão dentro da Bíblia. Essas evidências estão fora e vindas de fontes distintas. O próprio mosteiro existe, isso vai falar, mas as pessoas não confirmaram nada no mosteiro. Por que será? Não seria perigoso um mosteiro, no meio do nada, afirmar algo tão categoricamente para um círculo, né, do Ocidente? Poderia simplesmente destruir o mosteiro. Então, tem muita coisa por trás que a gente não sabe, não porque está escondido, mas porque está incógnito, porque está... Falta-nos, ou se faltava, alguém que vai dizer sim. Claro que a gente tem Abhedananda, claro que a gente tem Paramahansa Yogananda, claro que a gente tem os textos, a gente tem muita coisa que comprova isso. Mesmo a passagem dele por Jagannatha Puri pode ser, de certa forma, entendida, reconstruída e encontrar uma verdade ali que talvez os pais da igreja não pudessem. Mas enfim, se deixar eu vou falando, porque é um tema absolutamente incrível que por alguma razão continua como fatos desconhecidos. Não, porque agora você já conhece. Namaste. Será que agora já é Om Tat Sat? Ou a história continua?